Bom, pessoal, então, telinha inicial com os assuntos que serão discutidos aqui no vídeo de hoje, os temas do dia. 4 temas no total, 2 deles em vermelho, porque são os temas em destaque. Os temas em destaque são os assuntos que aparecem no título e na capinha do vídeo. E aqui embaixo um recado que é sempre importante. A minutagem permite que você selecione na linha do tempo o tema que quer assistir, de forma que vocês podem assistir ao vídeo inteiro ou apenas aqueles assuntos que forem do interesse de vocês. E sem mais delongas, a gente parte para o primeiro tema, que é o seguinte: lá na parte superior da tela, dentro daquela caixinha preta, eu coloco o seguinte título: Plano Militar Europeu gera resposta da Rússia. Quando a gente pensa em um plano militar europeu, antes de falar de uma proposta militar para a União Europeia, é importante pensar em quem está fazendo essa proposta, quem está propondo esse plano. Quando a gente observa a figura da Ursula von der Leyen propondo uma nova era de defesa na Europa, uma União Europeia focada no setor de defesa para os próximos anos, e a gente lembra que a Ursula von der Leyen é uma pessoa da mais alta confiança do governo dos Estados Unidos, do governo Biden, a gente chega à conclusão de que a proposta de uma era de defesa para a Europa não é necessariamente uma era de aumento da soberania dos países europeus, um aumento das possibilidades dos países da Europa continental serem menos submissos a agenda britânica e estadunidense. Muito pelo contrário. Por quê? Porque quem está propondo isso, a Ursula von der Leyen, que vem para mais um mandato à frente da Comissão Europeia, não é uma pessoa que costuma propor ideias que reforcem a soberania da Europa continental. Muito pelo contrário. Para abrir essa discussão, eu trago a seguinte matéria, que é a própria resposta da Rússia através da figura do Peskov, que é o porta-voz do Kremlin. Ele diz o seguinte: a ideia de transformar a União Europeia numa união de defesa mostra disposição para o confronto. E o próprio Peskov, ele complementa nessa mesma fala que ele faz, que não é isso que a Rússia quer. A Rússia não está agredindo a Europa. Quando ele fala que a Europa adota uma postura de confronto, ele reforça que o confronto não é aquilo que a Rússia está buscando. E lógico, quando o Peskov coloca essa sentença, ele não está propondo que os países da União Europeia, da Europa continental, estejam desprotegidos, reduzam o seu investimento em defesa. O Peskov já está fazendo a interpretação dessa ideia à luz de quem está propondo essa ideia, que é a Ursula von der Leyen. É lógico que o Peskov está colocando aí, não é ele que cria essa ideia, ele é só um porta-voz do governo da Rússia. O que ele está colocando aí é: o governo russo sabe muito bem o que significa uma União Europeia baseada em uma união de defesa. Ele sabe muito bem que é uma União Europeia como uma ferramenta da OTAN, como uma ferramenta dos interesses financeiros britânicos e estadunidenses, funcionando como uma ferramenta contra a Rússia. É contra isso que o governo russo está se insurgindo, contra essa ideia. Lógico que o governo russo jamais iria fazer uma ponderação a respeito de um reforço de defesa, que é uma questão de países soberanos. Se o governo russo está se pronunciando sobre isso, é porque ele sabe que o interesse desse reforço no setor de defesa é para fazer da Europa continental uma arma contra a Rússia, uma ferramenta de provocação contra a Rússia. Trago 2 pontos. Começo pelas letras vermelhas. A Ursula von der Leyen propõe lançar uma nova era de defesa na Europa, que é o que eu falei a princípio, só que conforme eu também falei no início do vídeo, ela é tida, e isso segundo vários setores nos Estados Unidos, como a preferida do Biden para a função que já foi preenchida. Se vocês lembrarem aí, se vocês voltarem alguns meses atrás, a gente fez uma discussão a respeito do fato de que a Ursula von der Leyen não tinha certeza se continuaria à frente da Comissão Europeia e que
possivelmente ela poderia, não conseguindo continuar à frente da Comissão Europeia, ocupar o cargo de secretária-geral da OTAN, e que ela, inclusive, era a preferida do Biden para essa função. Dada a fidelidade que ela tem à agenda britânica e estadunidense, muito embora ela seja uma figura política alemã, né? Ela faz parte da política alemã, mas é uma figura da mais alta confiança dos Estados Unidos, do presidente dos Estados Unidos, do governo dos Estados Unidos, até porque uma parte considerável da política alemã está infiltrada pelos interesses britânicos e estadunidenses. Não à toa a Alemanha é um país ocupado militarmente pelos Estados Unidos, pelos interesses da OTAN, desde o final da Segunda Guerra Mundial. Então, assim, a figura da von der Leyen propondo isso nos faz questionar se o real interesse dessa era de defesa na Europa é realmente defender a Europa e não transformá-la ainda mais em uma ferramenta dos interesses financeiros britânicos e estadunidenses, como vem sendo, até porque parte da Ursula von der Leyen a proposta. Letras azuis. O Macron também tem falado, e a gente comentou isso várias vezes aqui no canal, sobre fortalecer a União Europeia militarmente. Mas a proposta do Macron, me parece, é um pouco diferente da proposta da Ursula von der Leyen. Por quê? Porque ele propõe esse reforço da União Europeia a partir da indústria militar europeia. E claro que o Macron aí está colocando a indústria militar francesa, até porque ele representa, como governante da França, esses interesses. Então ele traz os interesses franceses, ele sabe o potencial que tem a indústria bélica francesa e ele coloca a indústria bélica francesa como alguém capaz de encabeçar esse movimento de fortalecimento militar da União Europeia, que é algo totalmente diferente do que a Ursula von der Leyen está colocando. E eu não estou aqui fazendo nenhuma defesa do Macron, só estou fazendo contraponto entre o que o Macron propõe quando ele fala de uma União Europeia fortalecida militarmente e o que a Ursula von der Leyen coloca quando ela fala de uma União Europeia fortalecida militarmente. É lógico que o projeto da Ursula von der Leyen tem como carro-chefe a indústria bélica dos Estados Unidos. Ela não seria uma figura da mais alta confiança da política dos Estados Unidos se assim não fosse. Opa, e eu vou sair, momentaneamente eu vou sair daqui do vídeo porque, né, parece que é eu que estou de mão dada com a Ursula von der Leyen aí, longe de mim, né. Quem está aí, o personagem surpresa é o Joe Biden. Está aí o Joe Biden de mãos dadas aí com a Ursula von der Leyen, que é uma pessoa que, segundo ele, é a favorita, segundo alguns setores, né? Alguns setores estadunidenses, a Ursula von der Leyen era a preferida do Biden para assumir a função de secretária-geral da OTAN, que terá o Mark Rutte, que é holandês, que também é uma figura de confiança aí desses setores, né? Senão não estaria ocupando o cargo. Letras azuis. Ainda é o Stoltenberg, tá? Mas o sucessor será o Mark Rutte. Letras azuis. A Ursula von der Leyen chega a um novo mandato à frente da Comissão Europeia e em meio a escândalos envolvendo a contratação de gigantes farmacêuticas durante a pandemia. Eu comento vez ou outra com você sobre esse episódio aí, que é um episódio bizarro. Ela tem negociações ali muito obscuras com o setor da indústria farmacêutica durante a pandemia, como líder da Comissão Europeia. Só que ela deletou as mensagens das conversas. Então, assim, ela conversou com a indústria farmacêutica, com os gigantes da indústria farmacêutica, como quem está conversando com um amigo, com um parente que deleta as mensagens, quando, na verdade, toda essa conversa que ela teve com a indústria farmacêutica é de interesse público. Então, essas investigações continuam acontecendo e, ainda assim, a Ursula von der Leyen, mesmo em meio a essa polêmica, ela foi escolhida para continuar à frente da Comissão Europeia. O que, lógico, é o que eu comentei com vocês recentemente. Quanto mais fragilizada estiver a Ursula von der Leyen, mais maleável ela é, mais manobrável ela é.
Quanto mais esqueleto ela tiver no armário, mais chantageável ela é e mais manobrável ela é. Então, isso não desmerece ela aos olhos dos interesses financeiros transnacionais, até porque as negociações dela foram com a indústria farmacêutica, propriedade desses interesses financeiros transnacionais. O fato dela ter escorregado aí habilita ela ainda mais, porque quanto mais podres ela puder ter, mais chantageável ela é e mais controlável ela é. Essas são as figuras favoritas dos interesses financeiros para serem os seus capachos, que é alguém que tem culpa no cartório ou pode ter, e eles conseguem controlar justamente a partir daí, são os preferidos dele. Não esqueçam que pouco antes de começar a guerra na Ucrânia, estourou a polêmica dos Pandora Papers, eu sempre confundo com os Panama Papers, que envolveu figuras ucranianas lá, né? Figuras do Estado ucraniano, em transações muito obscuras, e nada nos tira do... Nada nos convence do contrário de que isso aí já é um apontamento. Olha, vocês não vão fazer o que a gente quer que vocês façam, então a gente vai ser obrigado a fazer uma cobrança pública sobre coisas que vocês fizeram. Aí, depois disso, a Ucrânia toma algumas decisões ali, o governo ucraniano decide que vai ser uma ferramenta da OTAN contra a Rússia e está hoje aí a Ucrânia onde está. Letras vermelhas. Ela, a Ursula von der Leyen, irá colidir frontalmente com a Hungria, que agora está à frente do Conselho Europeu. Então, a Ursula von der Leyen, que está à frente da Comissão Europeia, vai colidir com a Hungria do Viktor Orbán, que está à frente do Conselho Europeu, porque são percepções sobre a Europa completamente diferentes. O Viktor Orbán, o governo húngaro, é crítico da forma como a União Europeia se intromete em questões de Estado, dos Estados-membros da União Europeia, e sobretudo no que tange a questão da guerra da Ucrânia. Porque o Viktor Orbán, por ser prejudicado caso venha sancionar a Rússia, e sabendo do cenário de crise que a guerra na Ucrânia produz, ele é crítico da continuidade da guerra. Tanto é que ele está fazendo aí uma série de visitas, foi à Ucrânia, conversou com Zelensky, foi à Rússia, conversou com Putin, depois foi à China e conversou com Xi Jinping, visitas que irritaram muito a União Europeia e a OTAN no geral, e lembremos, a Hungria é membro da União Europeia e a Hungria é membro da OTAN também. Para tentar costurar o final da guerra, o final dessa crise que assola a Europa e o final da pressão sobre a Hungria para que ela sancione a Rússia. E se ela sanciona a Rússia, ela se prejudica economicamente, tanto é que ela não o fez. Mas a pressão continua. Já Ursula von der Leyen, muito pelo contrário, ela é a favor da continuidade da guerra, já que ela é uma representante dos interesses financeiros que capitalizam sobre o prolongamento dessa guerra. Então, o que vai acontecer, o que a gente vai ver frequentemente? Embates da Ursula von der Leyen e setores correlatos com a Hungria à frente do Conselho Europeu. Então vai ser uma coisa interessante de se observar aí, né? E, lembrando, a China deu apoio à proposta de paz, aí, à iniciativa húngara, de tentar costurar um cessar-fogo. Até porque essa crise que está sendo manobrada a partir da guerra na Ucrânia, ela busca quebrar as cadeias de suprimentos, que é o cenário econômico tal como se apresenta, que tem sido extremamente positivo para a China esse cenário. Justamente por isso, os setores financeiros britânicos e estadunidenses querem quebrar essa situação, querem mudar essa situação, porque é uma situação na qual a China vem ganhando espaço, e a China, lógico, é contra isso. E para conseguir retomar um cenário tal como ele tem se encontrado, é preciso acabar com a guerra e com a crise decorrente dessa guerra. Por isso que a China e o Viktor Orbán, da Hungria, o Xi Jinping e o Viktor Orbán, estão falando a mesma língua. E não são, nem de perto, pessoas que têm convicções políticas semelhantes. O Viktor Orbán, e se a gente for falar de espectros ideológicos, o Viktor Orbán é da direita conservadora húngara. O Xi Jinping é líder do Partido Comunista Chinês. E ambos têm ótimas relações, inclusive comerciais, inclusive culturais. Existem intercâmbios culturais entre China e Hungria.
Porque ambos buscam fugir dessa agenda de crise. E vai ter embate com quem? Com serviçais do projeto da OTAN, como a Ursula von der Leyen, por exemplo. Por isso que eu falo que às vezes para a gente compreender as coisas tem que sair daquela... Isso que circula pelas redes, né? Essa polarização que não deixa o ar entrar, torna tudo muito hermético, né? Não tem possibilidades de compreensão mais cuidadosa das coisas. Eu acho um cenário muito perigoso. A gente acessa as redes, né, pelo menos aqui no Brasil, e a gente encontra esse cenário carregado e de provocação e que gera uma angústia danada, que formação de blocos. Um lado é comunista, o outro lado é fascista e ninguém dialoga. Para a compreensão de muitas coisas isso é completamente inútil. Imaginem pegar cidadãos desses aí que ficam com essas compreensões completamente limitantes e trazer a eles a compreensão de que o Viktor Orbán está lá conversando com Xi Jinping a respeito de uma concordância sobre um cessar-fogo na Ucrânia. O cara não vai conseguir entender isso. Ou ele vai ter que chamar o Viktor Orbán de comunista, ou ele vai ter que chamar o Xi Jinping de fascista. E aí ninguém vai entender nada. Continuamos aí falando de Europa, porque trago a seguinte matéria do portal Político, lembremos que é um portal pró-OTAN. Morrendo de medo, falcões republicanos, essas figuras neocons aí que gostam de uma guerra, gostam de uma intromissão na soberania alheia, selecionam um contrapeso ao J.D. Vance, que é o vice do Donald Trump, que está gerando um certo estranhamento em alguns setores de poder nos Estados Unidos, a figura dele. E aí, para compor o governo Trump, é preciso de contrapesos. Por quê? Porque setores já tentam se acomodar à ideia da vitória dele, mas como aconteceu no outro governo dele, vai ter que ter um monte de gente ali que garanta que muita coisa continue tal como está. Porque o Trump tem algumas compreensões a respeito de alocação de dinheiro, de política externa, o Trump e o grupo que lhe dá base, que não necessariamente vão muito na linha daquilo que outros setores de poder concordam. Então é preciso ter um concerto ali, né, uma orquestração de interesses, para que forme-se um governo que consiga fazer dialogar os variados setores de poder. Então esses falcões aí, eles querem contrapesos que garantam a estabilidade de muitos projetos tais como estão. A matéria continua. Ao escolher o senador cético, no caso estão falando do vice do Trump, que é o J.D. Vance, em relação à Ucrânia, pelo Ohio, o Trump acelera a rejeição do seu partido às suas raízes reaganistas, né, metendo o Ronald Reagan. A questão aqui é, que tipo de... Supondo que o governo Trump, que o Trump chegue ao poder, mas o pessoal já me parece que está se acomodando a isso, porque os democratas não encontram uma saída. A menos que os democratas tenham um coelho gigante, tenham um elefante para tirar da cartola, o cenário é muito complicado, porque os republicanos têm mais solidez, e esse atentado contra o Trump me parece que deu uma coesão até maior aos republicanos em torno da figura do Trump, de um Trump que ele não falou ainda, né? Pelo menos quando eu estou gravando o vídeo aqui, final de tarde, início de noite, e aí eu programo o vídeo para as 8 horas da manhã, 12 horas antes do momento que vocês vão assistir, ele ainda não se pronunciou publicamente, um grande discurso pós o atentado, assim, discurso, uma fala mais coesa sobre isso. Agora, tem setores que dizem que ele quer moderar, então ele já está ajustando-se à possibilidade de um retorno. E já tem setores que já estão acomodando ali como deve ser esse governo para que seja viável. Então, já estão propondo figuras, e vamos falar sobre isso agora, letras verdes. Setores republicanos querem figuras como Mike Pompeo, que é ex-chefe da CIA e ex-secretário de Estado, à frente do setor de defesa, ou seja, queremos alguém de confiança, alguém confiável, que vai manter muito da mesma agenda que existe agora. Isso para quê? Como garantia, como lastro de que o governo realmente pode começar, sem que haja
surpresa pelo caminho, né? Isso tem tudo a ver, por que eu estou falando sobre isso a respeito, logo após falar sobre a questão da Ucrânia, da União Europeia, da Rússia nesse cenário europeu, porque de guerra na Ucrânia. Porque essa decisão de quem vai estar à frente do setor de defesa, que é o Mike Pompeo, visa manter o quê? A guerra na Ucrânia, que é criticada pelo J.D. Vance. É justamente aí que está o nexo entre esses assuntos, né? Essa conexão entre os assuntos. Porque as falas do J.D. Vance e muitas do Donald Trump até preocupam vários setores de poder nos Estados Unidos sobre o futuro do prolongamento da guerra. É lógico que é uma guerra que dificilmente será revertida, mas não é isso que está em jogo, não é a vitória da Ucrânia que está em jogo. A Ucrânia é uma ferramenta, quando ela se desgastar completamente, os Estados Unidos jogam ela no lixo. A questão é como ficará o cenário europeu. É preciso que haja uma coesão da Europa em torno da causa da OTAN, e a guerra na Ucrânia é fundamental para isso. Quanto mais respostas contundentes e amedrontadoras a Rússia der, mais a OTAN consegue capitalizar em cima desse medo da Rússia. Por isso que a guerra na Ucrânia é um fator fundamental, até porque a partir da guerra sanciona-se a Rússia e se afasta a Europa comercialmente da Rússia também. E para muitos setores isso é inegociável. Então o Trump deve saber, precisa saber, que ele volta ao poder, mas ele não pode mexer nisso. Então é preciso que dentro do seu governo existam pessoas que garantam isso. Está aí o Mike Pompeo, de quem eu estava falando agora, que seria uma figura de confiança aí para botar no governo do Trump, e o próprio Donald Trump, os dois de chameguinho ali, né? Letras azuis. O Trump deve estar ciente do fato de que manter a guerra na Ucrânia é um fator primordial para setores financeiros. Ainda ninguém sabe, e talvez ninguém nunca saiba, o que foi esse atentado que ele sofreu, mas uma das hipóteses plausíveis é que isso tenha sido um aviso para ele, um envio de recado, né? Ó, fica atento aí ao que tu vai fazer, baixa tua bolinha, para de falar asneira. Muitas das asneiras de que ele fala são asneiras para o grupo que quer manter a guerra. Muitas das coisas que ele fala, se ele fizesse realmente, não seriam ruins. Agora, ele tem que parar de balançar o barco. Então, aquele tiro ali, vamos ver como é. Eu quero saber como é que ele vai solidificar o pós-atentado. Tá? E aqui eu não estou entrando no mérito do que realmente aconteceu, algo que talvez a gente nunca saiba, tá? Que é um episódio estranho, de um tiro que passa zunindo na orelha. Não se sabe exatamente o que aconteceu. Creio eu que daqui por diante a gente vai ter que fazer inferências, tentar interpretações indiretas, porque a gente dificilmente vai saber realmente o que aconteceu. É conforme a carruagem for andando que a gente vai conseguindo iluminar mais aquele episódio à luz do que vem depois. Até porque depois do episódio tem toda a apropriação política do próprio episódio. Então se foi uma armação dele, se foi uma ameaça contra ele, se era para matar realmente, o cara errou, isso aí ninguém vai saber. Pode se formular, e teorias tem aos montes aí, algumas muito absurdas, estapafúrdias, tanto à direita quanto à esquerda tem coisas muito absurdas que estão sendo ditas, mas eu acho que a gente tem que interpretar com muito cuidado isso, porque sim, pode ter sido um envio de recado para ele, que não é. Se era para acertar ou não era para acertar, não importa. O fato é que o recado foi dado. Se acertasse, o recado estava realmente dado a qualquer sucessor dele. E isso geraria uma bagunça do tamanho do universo nos Estados Unidos, né? Se tramaram a morte dele, são setores muito inconsequentes. Agora, se era para acertar ou não, era um envio de recado. E se errou, vamos ver como é que ele vai se comportar depois disso, né? Supondo que seja um envio de recado. Letras vermelhas. O J.D. Vance, que é o vice do Trump, ele disse que prefere focar em China e Irã, retirando a atenção da batalha já perdida na Ucrânia. É uma questão de alocação de dinheiro, como eu falei para vocês. Não é assim, um quer a paz no mundo, o Trump quer a paz no mundo, o J.D. Vance também, o Biden quer a guerra. Não, é errônea essa compreensão, entendeu? Isso não faz sentido. É uma questão de onde colocar força, onde colocar atenção. Eu quero essa atenção na China agora, porque eu quero pegar a China antes, a Rússia a gente pega depois. Na Rússia não está dando mais, não funciona, é alocação de dinheiro inútil.
Deixa ali estacionada, não empurrem mais a Rússia em direção à China e vamos trabalhar na China antes, que é o foco principal. Vamos trabalhar no Irã antes para conseguir estabilizar a situação de Israel, que é uma situação difícil. É uma questão de alocação de dinheiro. Onde colocar o esforço. Sendo que, lógico, muitas das perspectivas do J.D. Vance e do Trump em relação à China são perspectivas completamente malucas, como se fosse fácil colocar um esforço contra a China regional. A China tem um enorme poderio de fogo. Não é colocar onde é mais fácil, é colocar onde a estratégia aponta que deve se colocar antes. Só que muitos setores não concordam com isso. É justamente esse o acerto, esse ajuste fino para que o Trump possa subir ao poder. Tem que fazer concessões ali sobre a melhor estratégia. E, ao meu ver, tem setores que não abrem mão da guerra na Ucrânia. E isso vai ter que ser negociado. Continuamos aí. Tá? Porque o secretário-geral da OTAN, que é o Stoltenberg ainda, deixa eu ver se eu trouxe uma foto. Trouxe sim. Está aí o Stoltenberg apertando a mão do Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano. Então, o Stoltenberg, que é o secretário-geral da OTAN, ele anuncia um novo chefe de representação da OTAN na Ucrânia, ou seja, um administrador in loco. O cara vai ser colocado lá para ficar vendo de pertinho o que está acontecendo. Letras verdes, a administração local oficial da OTAN busca servir como um apoio público, que foi prometido na cúpula, à manutenção da guerra. Até porque dentro da Ucrânia está rolando muito racha. Entre militares e políticos, entre militares e militares, entre políticos e políticos. E aí convém colocar um administrador lá público, porque administradores extraoficiais tem vários, a gente sabe muito bem. Agora, publicamente colocar alguém lá tem a sua simbologia. Então, vamos manter essa guerra, vamos organizar a coisa devidamente para que ela possa prosseguir. Porque esse fronte é fundamental para muitos setores da OTAN. Letras azuis. Está sendo criado na Alemanha, que a Alemanha é uma base dos Estados Unidos na Europa, um centro de comando para treinar e armar soldados ucranianos para a continuidade da guerra. Ou seja, temos uma base aqui na Alemanha e ela é fundamental para a manutenção do projeto Ucrânia. Vários de vocês sempre comentam, a Alemanha quanto mais a gente vê coisas sobre a Alemanha, mais a gente vê o nível de submissão que ela vive. E é verdade. Dia após dia, escolha após escolha, a gente vê que realmente a Alemanha não está tomando nenhuma decisão favorável para a própria população alemã e para a estabilidade europeia. Poderia ser uma liderança, mas ela não tem autonomia para isso. Mais uma matéria aí para a gente fechar esse primeiro momento. Conselheiro residente do Exército dos Estados Unidos ingressará no Ministério da Defesa da Armênia, confirma um alto funcionário, na verdade é uma alta funcionária, que é a Uzra Zeya, subsecretária de Estado dos Estados Unidos. Ela própria confirmou que haverá uma figura de confiança dos Estados Unidos no Ministério da Defesa da Armênia. Estamos vendo aí o quê? Estamos vendo aí, dia após dia, passo por passo, a Armênia tornando-se uma arma da OTAN. Não é membro da OTAN, ela é uma ferramenta da OTAN. E eu estou discutindo isso com vocês faz um tempão. Primeiro é flerte, depois é a CIA visitando, é milhões, dezenas de milhões de dólares da USAID bancando todo tipo de projeto dentro da Armênia. Aí começa exercícios militares, começa gente ingressar no Ministério da Defesa da Armênia, aí temos a formação de uma nova Ucrâniazinha. É o que estamos vendo ali. E a Armênia, deixa eu botar aqui a Armênia. Como eu estava falando da Alemanha, está aí a Alemanha, só para a Alemanha pintada no mapa, pintada de amarelo. Está ali a Ucrânia, que já não tem mais esse tamanho aí. E parte da Rússia pintada de verde. Mas está aí a Armênia, ó. Perceba, a Armênia está pintada de amarelo. Está ali a Rússia pintada de verde. E a Armênia fica encaixadinha ali, ó. Está no meio da Rússia, da Turquia, que embora seja membro da OTAN, tem lá seus arranca-rabos
com membros da OTAN, como os Estados Unidos, e tem o Irã ali também. Então, tu coloca, tu cria ali um prolongamento dos interesses da OTAN, uma ferramenta, já que a Armênia não é membro da OTAN, numa zona de altíssimo interesse. Letras vermelhas. Os Estados Unidos prepararam o campo das ideias com a CIA e com a USAID na Armênia, disseminando o sentimento anti-Rússia. O próprio governante armênio, que é o Pashinyan, ele alimenta esse sentimento anti-Rússia, ele alimenta um sentimento pró-OTAN, ele encontra na OTAN alguém que vai lhe sustentar no poder. E o episódio de Nagorno-Karabakh, que eu já expliquei aqui várias vezes, ele foi um momento central, um momento disparador. A gente criou a atmosfera para afastar a Armênia da Rússia e o episódio de Nagorno-Karabakh foi fundamental. Tanto é que a OTAN, que hoje aí, os Estados Unidos que estão colocando militares na Armênia, não disseram um ai ao Azerbaijão quando ele promoveu aquela investida. Por quê? Porque aquela investida do Azerbaijão retomando Nagorno-Karabakh, que internacionalmente realmente é reconhecido como território azeri, embora historicamente exista presença armênia ali há muito tempo, ninguém fez nada. Por quê? Porque aquele episódio era fundamental para a OTAN, porque era ali que haveria o rompimento da Armênia com a Rússia, e a partir dali as coisas só azedaram. Mas houve toda uma preparação para isso. Eu discuti aqui, olha o cara da CIA na Armênia, olha a USAID na Armênia. Letras verdes. Agora vem a instrumentalização direta militar da Armênia para ser uma arma contra a Rússia. Isso aí. E contra o Irã, né? Porque também está ali do ladinho, né? Tá aí a Armênia, né? Vizinha do Irã, inclusive, e a uma Geórgia da Rússia, né? Sendo que na Geórgia também tem operação para derrubar o governo da Geórgia para fazer um fronte contra a Rússia ali, né? Agora a gente vai falar do outro assunto em destaque, que é a China, ela pausando aí as negociações sobre acordo de armas nucleares, de não proliferação, por causa da conduta dos Estados Unidos. E a China está coberta de razão ao fazer isso, né? Trago a seguinte matéria da Al Jazeera. A China interrompe negociações sobre armas nucleares com os Estados Unidos por causa do apoio dos Estados Unidos a Taiwan. A matéria continua. Pequim disse que as vendas de armas dos Estados Unidos a Taiwan comprometeram a atmosfera política para a continuação das negociações sobre a não proliferação nuclear. Enquanto prepara uma arapuca para a China, como é que a China vai continuar negociando com os Estados Unidos? E aí eu pintei a China de laranja e Taiwan, que é parte da China, faz parte do Estado chinês, todo mundo reconhece isso, salvo poucos países. Eu pintei de amarelo para destacar o que é Taiwan, parte da China, do restante da China. Letras vermelhas. Os Estados Unidos têm acelerado a venda, essa venda de armamento para a defesa é permitido desde o acordo lá da década de 1970. Que é qual? A China reconhece que Taiwan é parte da China, mas tem autonomia administrativa. E para manter a sua autonomia administrativa, Taiwan pode comprar armas defensivas dos Estados Unidos. Isso é permitido desde aquele acordo do princípio de uma só China. Isso manteve uma certa ambiguidade que manteve tudo sob controle. Agora, o que os Estados Unidos estão fazendo é enviando mais e mais armamento, não necessariamente de defesa, e muitos são bancados pelo próprio Estado Yankee. Então a coisa está saindo daquele combinado inicial. Isso já está partindo para um estímulo à independência, conforme eu coloquei entre parênteses ali. A independência de Taiwan. Aí já saiu do que foi combinado, né? Letras azuis. Os Estados Unidos sempre venderam armas de defesa para Taiwan, mas agora estão bancando elas, né, com dinheiro estão dando armas, né? E todo mundo sabe que os Estados Unidos não têm almoço grátis, né? Não vão dar nada de graça assim. Eles querem alguma coisa. Todas essas boas intenções aí têm a ver com interesses. Eu quero uma guerra por procuração. Só que, lógico, espero eu que o governo de Taiwan, e pelo menos o Kuomintang já percebeu isso, ainda bem, e conversa mais com o governo chinês,
o que historicamente é algo interessante, porque o Kuomintang, ao longo da história, foi o grande adversário do Partido Comunista Chinês. Isso remete desde o contexto lá de lutas anticoloniais na China, né? Quando existiram ligas lá para lutar contra invasores estrangeiros, e depois o pessoal foi se ajustando ali, houve uma separação entre o Partido Comunista Chinês, a sua proposta, e a proposta do próprio Kuomintang, e a disputa virou uma disputa interna, com a vitória do Partido Comunista Chinês, né? A gente está falando do contexto do Mao Tse-tung, e o Kuomintang, que seria o movimento nacionalista chinês naquele momento, ele vai para Taiwan e a partir dali existe essa separação, tanto é que Taiwan diz ser a China, o governo de verdade da China, né? Daquele momento em diante. E é interessante porque hoje o Kuomintang é o grande aliado político da China. Talvez porque perceba essa cilada aí, né? Que a Ucrânia não percebeu, que é acabar sendo destruído por fazer uma guerra com uma procuração dada pelos Estados Unidos. Letras azuis. A China seguirá ampliando seu arsenal nuclear para reduzir a diferença entre a sua quantidade de ogivas e a de Rússia e China. Tanto é que a China é o que mais aumentou o seu arsenal nuclear e com os Estados Unidos continuando a agredir a China, eles vão continuar aumentando mesmo e o fazem com razão, já que são provocados, né? E se é para discutir quantidade de armamento nuclear, a China diz que não comecem por mim, né? Estados Unidos e Rússia têm muito mais, comecem discutindo a quantidade que vocês possuem. Por falar em Taiwan, vamos falar sobre o possível novo presidente. Não estou dizendo que vai ganhar, estou dizendo que há uma discussão sobre isso. E já é preciso antecipar, caso o Trump seja presidente, como será a sua política externa. O Trump diz que Taiwan deveria pagar aos Estados Unidos pela sua defesa, pois não nos dá nada. Então, mais uma vez, paguem. Querem defesa, paguem. Como fazem com a Europa, no caso da OTAN. Como o Trump faz com a Europa, no caso da OTAN. A matéria continua. A entrevista do Trump com a Bloomberg colocará em questão o apoio de Washington à democracia insular, caso ele reconquiste a Casa Branca, a questão de Taiwan, e quando a gente fala de democracia insular, é o governo de Taiwan. Como será o Trump em relação a Taiwan? O que o Trump colocou na entrevista, o que ele colocou ali, na minha percepção, não é um abandono de Taiwan. Ao meu ver, ele foi realista sobre a situação, inclusive pintando um cenário infinitamente mais realista comparado com outras coisas que ele mesmo já disse. Sobre é melhor focar na China porque a gente... Mas o que ele coloca com essa sentença aí é difícil o cenário lá em Taiwan. Defender Taiwan é difícil demais. Por quê? Por causa do preparo que a China tem para se defender. Letras vermelhas. Novamente o Trump emite sentenças sobre a alocação de dinheiro. Que é a ideia, pague mais pela nossa defesa. Por quê? Porque ele faz um trabalho que ele quer o ganho da indústria de defesa. Ele quer o ganho naquela proposta. A indústria tem que estar aqui, o ganho tem que estar aqui. Chega de jogar dinheiro. É questão de alocação de dinheiro, conforme eu falo para vocês. Como alocar esse dinheiro? A convicção é de que tem que pagar por isso. Tem dinheiro no mundo, vocês precisam pagar se querem defesa. É uma convicção diferente. Ele está dizendo que não vai se intrometer, que não vai gerar guerra, embora ele tenha dito, eu acho nessa entrevista, não quero guerra. Mas não é uma percepção não imperialista do Trump. Muito longe disso. É uma outra percepção de imperialismo. Diferente da do governo Biden, mas são concepções diferentes sobre uma agenda de intromissão internacional. Não há uma crítica do Trump à intromissão em outros assuntos de outros países. Há na forma de fazê-lo e quem atacar antes e quem atacar depois. Letras verdes. O Trump disse que Taiwan fica longe dos Estados Unidos. Ele deu até a quilometragem.
e ao alcance dos ataques chineses. Ou seja, se a China quiser, ela pulveriza Taiwan e a gente nem consegue chegar nem perto, porque ao tentar chegar perto, a China afunda toda a nossa frota. É isso que ele está colocando, porque isso é rigorosamente verdade. Ele não fala desse modo que eu estou falando, mas a ideia que ele propõe é essa. Taiwan é indefensável. A China, ela alimenta... Os Estados Unidos, eles constroem um castelo no ar, tem uma frase que é algo assim, né? E a China deixa... Eu estou apropriando, a frase não é essa, mas eu estou apropriando para o contexto geopolítico. Os Estados Unidos constroem um castelo no ar e a China deixa os Estados Unidos morarem dentro desse castelo, que é a ilusão de que eles tenham uma grande interferência regional. Agora, com o poder que a China tem, o tamanho que ela tem, a capacidade da indústria bélica dela, mas os Estados Unidos não conseguem nem chegar perto dali se houver uma guerra para valer. Então, se a China quisesse, e é isso que o Trump está colocando, eles já teriam, como se diz, o pessoal metido o louco lá em Taiwan e pego as coisas. Vou sair daqui de cima, tá? Aí tá o Xi Jinping apertando a mão do Donald Trump, né, quando o Trump era presidente. E sabe que essa foto para mim, eu já volto aí, já desapareci momentaneamente. Sabe que essa foto, ela para mim é possível uma leitura aí, né? Que é a tranquilidade do Xi Jinping, a simpatia, né, aquela coisa tranquila, mas firme, ele apertando a mão de maneira simpática, mas sem ser servil. Parece muito a China, né? Aberta ao diálogo, aberta para conversar, estável, mas mantendo a sua conduta. Do outro lado, a figura do Trump, tentando mostrar um poder que não tem, uma coisa sisuda, nervosa, ansiosa, tentando mostrar uma força que talvez não tenha mais. Esse tipo de foto aí, para mim, ela é ilustrativo, né? Eu acho interessante esse tipo de leitura de imagem. Letras azuis, o Trump disse que os chineses não atacarão Taiwan, pois precisam da sua indústria de semicondutores, que, diga-se de passagem, e eu complemento a fala do Trump, que é o mesmo motivo pelo qual os Estados Unidos também evitam a guerra, porque eles precisam daqueles semicondutores. Se mandarem para o espaço Taiwan hoje, lá se foi a quarta revolução industrial momentaneamente, fora ser uma guerra numa região produtora de tecnologia. Continuamos aí. Já que estamos falando de China, como o caça de guerra eletrônica da Boeing foi pego aí na teia da morte da China, no mar da China Meridional, episódio que aconteceu em dezembro de 2023, final do ano passado. Cientistas militares chineses deram uma rara visão do sistema de radar do exército chinês que está derrotando os caças dos Estados Unidos. O que aconteceu? Deixa eu botar uma foto aqui. Eu vou sair de novo, tá? Mas já volto. Fico aqui falando no fundo da sala aqui. Tá. Um cruzador chinês, que é esse Nanchang aí, ele conseguiu neutralizar a ação desse caça da Boeing, aí, o EA-18G, que tem por função, a função desse caça da Boeing aí é gerar interferências para, digamos assim, gerar um problema nos radares chineses. Tá? Agora eu voltei aqui, vocês já viram o caça, agora eu volto para cima do caça. Então, a função desses caças é o quê? Eles geram interferência nos radares chineses. Só que no final do ano passado, esse cruzador conseguiu neutralizar a ação desses caças que voam gerando interferência. E isso gerou, inclusive, a demissão do comandante que foi responsável de onde partiu o caça que foi neutralizado. Isso foi o quê? Uma derrota na guerra eletrônica. Para a China, isso fez cabeças rolarem. E esse episódio aqui é justamente o episódio que aparece nessa matéria e que agora está sendo debatido como um sucesso da guerra eletrônica chinesa, que superou algumas limitações de alguns anos atrás. Então aquele navio ali que eu mostrei, o cruzador, ele foi munido ali de equipamentos que conseguiram neutralizar a interferência promovida pelo caça, que é fundamental para as ações, digamos, invisíveis dos Estados Unidos na região. Letras vermelhas, um radar chinês superou a capacidade de interferência dos Estados Unidos, que é navios com radar e inteligência artificial versus esses caças que geram interferência dos Estados Unidos.
Letras verdes. A China aprimorou a guerra eletrônica após não ter detectado o voo da Nancy Pelosi a Taiwan. Por quê? Porque os caças voavam junto com o avião e geravam interferência. A partir daquele episódio que a China foi pega de surpresa, ela avançou a sua guerra eletrônica a ponto de ter ocorrido esse episódio aqui envolvendo o caça da Boeing e o cruzador Nanchang, aí, que é o cruzador chinês. Né? Para ver como a China trabalha em cima dos erros, né? Para corrigi-los. Isso faz parte da capacidade, né, de assimilação de um golpe que se sofre e a mudança. Né? Agora vamos falar do Milei, porque a Argentina faz um novo aceno subalterno a Israel, nada que não seja parte do cotidiano político na Argentina, já que levou ao poder um presidente capacho dos Estados Unidos, de Israel, é uma figura nociva, né, para a região como um todo. Trago a seguinte matéria. A Argentina designa o Hamas como grupo terrorista em demonstração de apoio a Israel. Está aí a foto do Javier Milei. Letras vermelhas. A Argentina é o primeiro país da América Latina, não me vem nenhuma memória agora, que eu saiba, a apoiar o colonialismo de Israel nesse nível de submissão, que é rotular o Hamas como um grupo terrorista. Eu não... se tiver algum, me comunique, mas eu não me lembro de alguém na América Latina que classifique o Hamas como um grupo terrorista. Eu não estou me recordando agora. Pode ser que tenha ali, né? Tem sempre algum protetorado francês ali, algum país ocupado pelos Estados Unidos, mas né, de países com soberania e envergadura eu não me lembro de nenhum. Então a Argentina faz esse movimento aí, né? Extremamente subalterno. Letras azuis. Trata-se de mais um passo dado por Milei na contramão de seus vizinhos. Enquanto a América Latina toda denuncia o que realmente está acontecendo, boa parte dela, que é o fato de que Israel promove uma expansão colonialista e um massacre de civis, ele vai na mão inversa, rotula o Hamas como terrorista e defende o massacre de Israel. É uma figura que faz mal para a região como um todo. Né? Ele age como um infiltrado dos interesses transnacionais aqui na América Latina. Ele age porque ele é. Né? Letras azuis. O Milei tem cumprido à risca a sua promessa de alinhar a Argentina ao que há de pior no mundo. Ele prometeu isso, que é alinhar a Argentina aos interesses transnacionais britânicos e estadunidenses e aos interesses sionistas, com apelos muito humilhantes para a Argentina como um todo. Já que estamos falando de Israel, a Turquia ameaça porque ela quer levar a tribunais internacionais, como se isso tivesse alguma validade, com ação legal depois que o exército de Israel usa um hospital de Gaza como base militar e, posso estar enganado, mas é o único hospital da faixa de Gaza que tinha capacidade de tratamento para o câncer, ou seja, mais um episódio de matar indiretamente palestinos. Esse é o que o Milei apoia. A matéria continua. Israel provocou raiva na Turquia depois que surgiu online uma imagem do exército israelense usando o Hospital da Amizade Turco-Palestino como base militar. Letras vermelhas. O Erdogan faz ferozes discursos públicos contra Israel para ganhar apoio popular, até porque ele quer ser uma liderança islâmica. Mas, né, ele faz discursos como quem vai convocar uma guerra para outro dia, mas as medidas concretas são bem mais lentas e bem mais brandas. Até porque tem parcerias entre Turquia, Israel e Azerbaijão que ele não quer estragar ali. Né? Mas também ele não pode aparecer apoiando Israel porque isso é muito impopular. Sobretudo porque governa uma nação de maioria islâmica. Letras verdes. A Turquia também promoveu sanções comerciais contra Israel e o complemento, por pressão das circunstâncias. A população vinha pressionando por isso que a Turquia fez esse movimento aí. Né? Tá aí a Turquia pintada de laranja e Israel pintado de amarelo. E aí chegamos ao o assunto final, né? Os dois temas finais aqui, a gente vai
para o continente africano em conexão ainda com a Turquia, ali, né? Em conexão com o Oriente Médio, mas a Turquia também tem o seu pé na Europa. Trago a seguinte matéria. A Turquia e o Níger buscam uma parceria, então o Níger está aberto aí a diálogos, né? Dialoga com o Irã, dialoga com a Rússia, dialoga com a Turquia, botou para correr as tropas dos Estados Unidos e da França. Matéria da Reuters. A Turquia e o Níger concordam em melhorar a cooperação energética na questão do urânio, né? O Níger tem uma boa quantidade de urânio, e também no setor de defesa. O Níger está buscando aumentar a sua capacidade de defesa e o nível de segurança para a sua sociedade também, por causa de ataques rebeldes, né? Letras vermelhas. O Níger expulsou as forças militares dos Estados Unidos e da França após depor um líder civil capacho. Assunto que eu discuti aqui com calma com vocês, quando ocorreu e ao longo dos momentos posteriores, né? Inclusive tentativas de promover operações militares contra o governo militar do Níger que estava assumindo, e o recuo depois porque não teve adesão a essa proposta, até porque Mali e Burkina Faso, que são vizinhos, também disseram que apoiariam o Níger e isso geraria uma guerra regional, por isso houve o recuo. Letras azuis. A Rússia tem nutrido boas relações com o Níger para operações de defesa no país. Então a Rússia também tem obtido sucessos aí nas suas transações com o Níger, nas suas negociações, assim como a Turquia está obtendo. França e Estados Unidos perdem espaço, Rússia e Turquia avançam e também tem bons diálogos com o Irã, o governo do Níger. Letras azuis. A Turquia tem contratado mercenários para defender os seus negócios no continente africano em países atingidos por ataques de rebeldes, que é um assunto que eu discuti com vocês aqui recentemente. Recentemente, já faz uns dias já. Mas essa questão da Turquia estar cada vez mais avançando em relações econômicas com países africanos e, para garantir a segurança de atividades, está recrutando mercenários ali que atuam na garantia de que esses empreendimentos econômicos não serão atacados por grupos rebeldes. Já que estamos no continente africano, um comandante da facção militar rebelde do Sudão, lembrando, já discuti também isso com vocês várias vezes, o Sudão vive uma guerra interna entre facções militares e a facção militar rebelde do Sudão ela ameaça invadir o Egito caso, letras vermelhas, seria uma possível resposta suicida dessa facção rebelde ao Egito, caso o Egito apoie o governo militar do Sudão. Então a questão é a seguinte, tem o governo militar do Sudão e tem uma facção militar que quer mais projeção no Estado que está contra o governo militar do Sudão, por isso que é uma facção rebelde. E caso o Egito, deixa eu botar o Egito aqui, está ali o Egito pintado de laranja, né? Caso o Egito se intrometa apoiando, os rebeldes vão tentar invadir o Egito. Só que aí seria um suicídio, porque o Egito vai conseguir repelir com facilidade, os rebeldes não têm tanta bala na agulha para enfrentar tantas frentes. Então o fato é que é uma ameaça para ver se faz um contrapeso ali em relação a um possível apoio do Egito ao governo militar do Sudão. E letras verdes, já que estamos falando de Sudão, deixa eu atualizar uma informação que eu passei ontem para vocês. O exército sudanês do Sudão negou ter recusado uma parceria militar com o Irã em troca de uma base naval. Assunto que a mídia ventilou, e a própria mídia sudanesa, porque ontem eu trouxe matéria da mídia do Sudão, que tinha dito que os militares do Sudão não queriam uma parceria com o Irã em troca de uma base naval no Mar Vermelho. E os caras estão negando, não é verdade, a gente não disse isso, a gente nunca negou essa parceria. O que significa que pode ser que saia uma base naval do Irã ali na costa do Sudão, no Mar Vermelho. Isso aí vai ser uma encrenca com a Arábia Saudita e vai ser uma encrenca enorme, porque o Mar Vermelho está conturbado para Israel. Então a base do Irã ali vai ser algo complicado. Lembrando que o Irã já alimenta
o governo sudanês com drones, ele já dá um apoio militar bacana ali, e essa base militar seria uma mão na roda para o Irã, né? E aí chegamos ao momento final do vídeo, momento de passar o chapéu, pedir o apoio financeiro para aqueles que querem, podem apoiar o canal, para aqueles que veem que o canal é importante para a formação da sua compreensão sobre temas internacionais e geopolíticos. Sempre comento com vocês que apenas os anúncios e propagandas que aparecem durante o vídeo não garantem a existência do canal. O que garante a existência do canal é o apoio financeiro dado por alguns de vocês, apoio pelo qual eu sou imensamente grato. Se eu fosse depender apenas da receita das propagandas, ficaria difícil manter esse trabalho com o nível de dedicação que ele exige. Estão aí as 3 formas de apoio, todas as 3 são bem-vindas, não estão em ordem de importância. Coloco 3 para que vocês optem por uma delas, aquela que for mais prática para vocês. Seja lá que maneira vocês escolham para apoiar o canal, vocês apoiam com o valor que vocês quiserem. É uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quer e ajuda com quanto quiser. E o conteúdo fica aberto para todo mundo, porque o que mantém o canal é o apoio financeiro dado por alguns de vocês. Primeira forma de apoio, através de boleto bancário ou cartão de crédito, pela plataforma Apoia-se. Está aí o endereço, o link, o site do Apoia-se, que é uma plataforma de apoio virtual, ou vocês podem apoiar por Pix, que está aí a chave Pix, que é uma chave de e-mail. Tem gente que usa o número do celular, número do CPF, número do CNPJ como chave Pix. Eu uso um e-mail. Se vocês digitarem lá na chave Pix, escreverem pixverdadeconcreta@gmail.com, vai aparecer o meu nome, que é Thiago, e vocês podem fazer a doação com o valor que vocês quiserem. Terceira forma de apoio é pelo botão Seja Membro. O botão fica aqui embaixo do vídeo, ajuda pelo YouTube. Diretamente pelo YouTube são várias faixas de valor. Vocês escolhem aquela que estiver dentro daquilo que vocês quiserem apoiar. E repito, as 3 formas são bem-vindas. Repito também, agradeço aos que apoiam pela confiança no trabalho. Vou parando por aqui e tchau para vocês.